Boa noite, amigos telespectadores do programa Fronteiras da Ciência. Hoje eu estou com a minha convidada, que é psicoterapeuta integrativa. E, para minha surpresa, eu não sabia, acabei de saber que ela também é formada em arqueologia, na USP, arqueóloga. Já tem uns trabalhos à mostra do seu desenvolvimento de pesquisas em Salvador, Porto Seguro, que é a Daiane Goulart. Mas ela está aqui hoje para falar sobre as diversas possibilidades de intervenções e transformações através de terapias de vidas passadas. É isso aí. Esse é o tema de hoje. Para a gente fazer rapidinho, vou dar aqui um recadinho do terapeuta ortomolecular Alberto Santini Filho, que convida você, amigo telespectador, a conhecer essa técnica de terapia ortomolecular com reposições de oligoelementos via derme, trazendo enormes benefícios na vida física, espiritual, mental, enfim. É uma coisa assim que é muito procurada na Europa, Estados Unidos, no Brasil. O pessoal ainda está engatinhando nisso, mas ele tem especializações na China, na França, na Bélgica e também no Brasil. Para você saber mais sobre isso, é só acessar o site santiniortomolecular.com.br. Você pode agendar a sua avaliação para quem é da Baixada Santista, na Clínica de Santos, que é na rua Júlio Conceição 209, no telefone 3232-1909. Falando que viu no Fronteiras da Ciência, será o mesmo preço de antes da pandemia e pode pagar em até 10 vezes no cartão, para facilitar a vida para um bom tratamento na ortomolecular. Aliás, ele tem um tratamento muito bacana, principalmente para síndrome do pânico, depressão, né? Porque ele mesmo passou por isso e se curou através da ortomolecular. Foi aí que ele largou o direito para estudar isso profundamente e hoje ele ajuda muita gente nessa área e muito mais. Daiane, obrigado pela sua presença aqui no Fronteiras mais uma vez. Sempre é muito grato tê-la aqui, porque a gente tem assuntos bastante interessantes, né? Como esse aqui de transformações que você pode conseguir através de terapias de vidas passadas, que segundo você esteve me falando em off, você aplica duas técnicas. Isso, na verdade são três técnicas que nós temos. Uma mais contínua, as mais suaves e uma que acaba sendo um pouco impactante, que é o caso da regressão, porque a própria pessoa tem que voltar em primeira pessoa, ou seja, tem que reviver. Então, nós optamos sempre pelas mais suaves, né? E só deixando a regressão para a última situação. As mais suaves é apometria clínica e terapia atemporal kármica. Então, vamos lá, para a pessoa entender bem. A terapia de apometria clínica é através de uma mentora que vai entrar na vivência daquela pessoa em outras vidas, né? Vai entrar, vai vê-la, onde começou o start de um problema. Exato. Né? E a outra terapia, aí sim, essa própria pessoa pode se ver nessa outra vida. Exato. E depende da situação, é isso? Exato. Só que tem uma diferença entre a terapia temporal kármica e a regressão, que é a seguinte. Na terapia temporal kármica, você fica em terceira pessoa. Você vai ver a situação, você não vai reviver. O próprio paciente, ele vai ver, ele vai assistir. Isto. Ele vai sentir, vai ter a ideia do que está acontecendo ou vai visualizar o que está acontecendo. E a própria pessoa vai relatando o que vai está relatando para mim, exato. A pessoa vai relatando e as intervenções que nós vamos fazendo é uma ação da própria pessoa que está em terceira pessoa na terapia. É como se fosse uma tela de cinema, a pessoa está se vendo ali. Exato, e ela sabe quem ela é e muitas pessoas relataram quem são a outra pessoa que está junto na ação e que provavelmente reencarnou com ela. Agora, a regressão, não. A regressão, você entra num estado em que você volta para a vida passada. Então, você vai entrar no trauma novamente e vai entrar em primeira pessoa. Então, são três terapias diferentes. Então, a pessoa está sentindo, nesse caso, como novamente. A própria pessoa sente novamente o que ela sentiu naquela vivência. Exatamente isso. Todo mundo consegue passar, consegue se enxergar ou tem pessoas que não conseguem, bloqueiam? A terapia temporal kármica, na primeira e na segunda sessão, a pessoa está abrindo o arquivo dela. Então, pode ser que ela não enxergue, mas daí nós aproveitamos a terapia, a sensitiva entra e faz o trabalho narrando para a pessoa.
Agora, a regressão, existem pessoas que conseguem e existem pessoas que demoram um tempo para conseguir. Por quê? Normalmente, quando você fala para a pessoa entrar numa regressão ou numa terapia temporal kármica, ela tem medo, ela tem receios, ela vai criando bloqueios. Quando ela vê que a terapia temporal kármica é suave, porque é suave mesmo, ela tem um efeito forte, um resultado muito benéfico, mas o fazer da terapia é um fazer suave, é uma narrativa. Então, é suave. Ela acaba tirando este bloqueio e lá para a segunda, terceira sessão, ela mesmo entra. Para que todo mundo possa entender, quais são os tipos de problema mais comum que aparece para você fazer uma regressão? Olha, a regressão mesmo, regressão. eu só aconselho em caso extremo, porque você vai reviver um trauma. As outras duas, você pode fazer... Sim, mais suave, como você disse. Exatamente. Mas em qualquer uma das diversas três, em situações. qualquer uma situação, quais são, assim, o que mais acontece? Depressão, ansiedade é muito. Depressão, ansiedade, bipolaridade, esquizofrenia, problemas psiquiátricos, problema de coluna, por exemplo. Isso que eu ia perguntar, problemas físicos também? Físicos, por exemplo, essa semana eu tive 2 terapias atemporais kármicas diferentes do mesmo problema. As 2 com hérnia de disco, por exemplo. E situações diferentes, com uma o algoz, a outra a vítima, mas ambas tiveram o trauma no mesmo ponto físico e ambas desenvolveram hérnia de disco. Poderia contar o caso, por exemplo. Tanto a vítima quanto o algoz pode desenvolver o mesmo problema. O mesmo problema. E às vezes, quando você está trabalhando, por exemplo, a terapia temporal kármica, você já trata os dois. Trata a pessoa e quem está com a pessoa. Por quê? Porque nós estamos fazendo um trabalho do momento na terapia temporal kármica. Na apometria, que a sensitiva entra no arquivo da pessoa, vai na memória do arquivo acástico da pessoa e incorpora aquela memória e o paciente assiste, já ocorre um pouco diferente. Você só trata a pessoa, não trata o meio. No meio. Enquanto na terapia temporal kármica, você consegue tratar, expandir o tratamento para o outro. O fato da pessoa ver aonde começou o problema, isso ajuda ela a compreender e a se tratar, é isso? Muito. O gatilho é fundamental. Saber onde está o gatilho. Exato. Por exemplo, posso contar um caso? Claro, não, né? deve. Essa semana eu estou tratando de uma pessoa que está fazendo... Só não fala o nome, por favor. Não. E outra também. Sempre que eu vou... Esses casos são pessoas que eu sei que eu posso contá-los, né? Porque são pessoas próximas, queridas mesmo, né? Eu estou tratando de uma moça que ela foi fazer uma abdominoplastia. Ela foi fazer uma lipo geral, uma abdominoplastia, e ela foi na cromoterapia pré-cirúrgica. É um trabalho que eu tenho, que antes de uma pessoa fazer uma cirurgia, a gente faz um trabalho energético para prepará-la para a cirurgia. Quando chegou na cromoterapia pré-cirúrgica, os mentores me falaram, porque né, eles acabam conversando com a gente, ela vai ter seroma. Aí eu falei para ela, olha... Seroma é uma espécie de edema. Isto, é uma não cicatrização interna que gera água, que não permite que cole os músculos que foram cortados, e é normal que um seroma apareça 2, 3 vezes e desapareça. E os mentores avisaram que ela teria seroma a partir da cirurgia. E eu a avisei e expliquei para ela que era uma coisa tranquila. Mas para ela não foi tranquilo. Ela está há 2 meses, todos os dias, tirando líquido do seroma. Daí eu falei, vamos fazer outro trabalho para ver o que está acontecendo, que não cicatriza. Não é normal. Aí, ok. Quando fomos fazer o trabalho, o que vem? Terapia de vidas passadas. Por quê? Porque ela estava reproduzindo uma vida do qual ela morreu em pós-cesárea. Então, ela ficou com... Ela se viu ou você que... Neste caso, ela se viu porque foi uma terapia atemporal kármica. Tá, foi um então ataque. ela entrou no personagem, que era ela. Ela não regrediu, ela não entrou. Ah, não entrou, ela ficou viu. em terceira pessoa vendo a situação. Ela, Exato. E daí, então, a gente relata que era uma mulher
que tinha já uma criança que já estava morta dentro do útero, precisava fazer a retirada, fez a incisão exatamente no lugar em que a cirurgia de hoje fez a incisão, e daí ela retira o feto e vai para casa com uma alta infecção. E ela já está de repouso no exato tempo em que a mulher ficou de repouso. Até a morte. Até a morte. Então, aí nós já sabemos qual é o gatilho e já faz um trabalho de vidas passadas para que dentro desse trabalho de vidas passadas retire a ressonância, ou seja, retire a energia, o trauma, aquele ponto que está fazendo ela ter o seroma. Então, nesse caso, já é um caso totalmente físico, né? Físico. Não tem nada a ver com a mente. 100% físico. Mas hérnia de disco é um caso totalmente físico. Sim, não também hérnia de disco também. Você pega, por exemplo, os 2 casos que eu tive de hérnia de disco e que, coincidentemente, foi essa semana. Estou trazendo só coisas novíssimas. Novíssimas. Uma delas, olha o gatilho, que interessante esse gatilho. Ela e a irmã eram sitiantes no século XIX, no sul dos Estados Unidos. É isso que eu ia perguntar, sabe o lugar? Sul dos Estados Unidos. Sabe, lugar, às vezes fala o nome, a gente vai buscar dados históricos. Isso que eu ia perguntar, isso, eu adoro isso. Vamos, tem muitos dados históricos. Quando eu falo muitas vezes com terapeutas de vidas passadas, né, eu pergunto, mas e os dados históricos? Isso é o menos importante. Não, eu acho importante. Eu adoro. Eu também acho legal. Sabe por quê? Você comprovar, É né? isso. Comprovar. Inclusive, eu estou fazendo um livro que vai trazer casos, doenças, casos que causaram as doenças e comprovações históricas das vidas que apareceram. Está fazendo um livro? Tô. Ah, que legal. Tô Finalmente alguém fazendo. escrever um livro sobre isso. Não, o Ian Stevenson, um médico canadense, que escreveu muitos livros contando casos de crianças. Muitas crianças, que nasceram né? com uma deformidade nesta vida e que vai buscar em vidas passadas o problema que gerou isso nela, que já nasceu de novo com esse problema. E está faltando um autor brasileiro. Exato, eu já comecei, já fiz o campo de pesquisa, registrei muitos casos históricos. Você vai lançar o livro aqui no Fronteiras, claro, né? Se Deus quiser. Vai dar o privilégio de trazer esse livro aqui. Com certeza. E tem muitos casos históricos comprovados. Esse do sul dos Estados Unidos, como que é? Então, esse do sul dos Estados Unidos, elas eram 2 irmãs e elas eram sitiantes e elas negociavam grãos e algodão. Sul dos Estados Unidos, né? E uma das irmãs fez uma negociação financeiramente não tão satisfatória para a outra. Olha que gatilho, qual é o gatilho eu vou explicar, e olha que bobagem que acarretou tanto problema de vida. Aí elas começam a brigar e elas contratam um charreteiro. O homem da charrete chega, elas começam a pôr os grãos na carroça, e uma das irmãs briga, falando que a outra fez um mau negócio e que ela quer desfazer o negócio que elas estão indo levar aqueles grãos. A outra fala que não pode desfazer porque é uma questão de honra. Ela já deu a palavra dela. Nós estamos no século XIX, certo? Certo. Aí começa uma briga e elas começam a brigar e elas sobem na carroça, na charrete, brigando. E uma começa a brigar com a outra, até que uma derruba a outra da carroça. Aí, quando derruba, há um acidente e parte da carroça passa por ela. Esta, que foi atropelada pela carroça, ela desenvolveu hérnia de disco, artrite, reumatismo. Então, essa foi a vítima. E fibromialgia. Por quê? Porque a carroça passou por ela, então ela tem dores no corpo dela, certo? A culpada, que não queria ter feito aquilo, ela não era uma algoz consciente. Foi um acidente. Acidente no meio da discussão. Exato. Ela se culpa e se condena profundamente com a situação que aconteceu. Então, a outra irmã, hoje, nasceu com depressão, angústia, ansiedade, problemas psíquicos, pela culpa que ela já trouxe em relação a quem encarnou. Mas quem narrou essa história para você foi a vítima. A vítima. Narrou Isso. Ela se vendo. Se vendo. Se vendo. Porque eu estava tratando a vítima. E esse caso aconteceu essa semana. Aconteceu essa semana. Ontem. Legal. Esse caso aconteceu ontem. E daí eu falei para ela, olha que interessante, nós cuidamos de você, cuidamos da sua irmã,
e ao mesmo tempo, porque a sua irmã tem depressão, tristeza, não consegue desenrolar e tem problema de prosperidade. Por que que ela tem problema de prosperidade? Pela culpa que ela carregava por conta da ganância, ela fez aquilo, quer dizer, para vender e ganhar mais, ela prejudicou a irmã. Então, esta irmã, que é a culpada, vamos chamar assim, foi um acidente, ela também tem dificuldades financeiras muito sérias. Então, ela trabalhou a depressão, a tristeza, a angústia, ela trabalhou prosperidade, culpa na irmã. E nela, que foi a que sofreu o acidente, hérnia de disco, reumatismo, fibromialgia e artrose, se eu não me engano. Tudo isso envolvendo uma situação que poderia ter sido evitada. Entendi. Compreende? Nesse caso, como ela sabia que ela estava no sul dos Estados Unidos? Na verdade, não é ela que sabe. O que que acontece, né? Aí eu vou ser sincera para você. Tá. Eu entro junto. Eu não deixo a pessoa ir sozinha. Você consegue visualizar o que a pessoa junto? Eu visualizo tudo, exato. Tanto que, se a pessoa não conseguir visualizar, eu digo para a pessoa assim, você me permite ir no seu lugar para que a gente possa fazer a terapia? Aí a pessoa diz, permito. Aí eu entro na cena de vez. Mas então sou eu que acabo identificando, e eu acabo identificando, inclusive, a história que vem antes do fato que ela está vendo. E eu sei exatamente por quê. Porque daí, com a ajuda da equipe apométrica, toda a equipe é apométrica, em qualquer uma das 3 modalidades de terapia de vidas passadas, é uma mesma equipe que trabalha, de formas diferentes. São em quantas vocês? Você, a Miriam? Eu e a Miriam. Ah, só? Só que a terapia temporal... Não, equipe espiritual, equipe espiritual, tá. Ah, então equipe espiritual, tá. Isso, esqueci de falar essa parte. No caso da terapia temporal kármica, sou eu e a pessoa. No caso de apometria clínica, sou eu, a Miriam e a pessoa. Outra pessoa. Exatamente. Tá. E daí, eles contam a narrativa para mim e eu posso fazer perguntas, como, por exemplo, em que lugar esse sítio fica? E daí eles me passam a informação de que este sítio fica Não, assim. Isso é interessante, que agora eu vou te fazer uma pergunta assim, que é do advogado do diabo. Claro, Posso? adoro, Tá? claro. Então tá bom. Só não sei se eu vou saber responder, Não, mas tá ótimo. Vai ter que saber. Vamos embora. E você vai me responder isso no próximo bloco, vai ficar para o Claro. próximo bloco. A pergunta é a seguinte, nós sabemos, todo mundo que é reencarnacionista, né, sabe que existe uma interfase entre uma vida e outra, Sim. né? E que a gente, quando a gente nasce de novo, uma nova reencarnação, você vem com esquecimento da outra vida propositalmente. Exato. Né? Quem dá o direito a você buscar todas essas informações nesta vivência, uma vez que a gente tem que vir com o esquecimento? Mas você vai responder isso no próximo bloco, Perfeito. Tá bom? A gente volta já, é rapidinho. Bom, estamos hoje de volta falando com a psicoterapeuta integrativa e arqueóloga Daiane Goulart, falando sobre vidas passadas. Mas antes, deixa eu dar um recadinho, que é o seguinte, olha, quero falar de um show incrível, né? O Fronteira sempre ajuda a trazer esses shows aí junto com colaborando no marketing do Carlos Valente, né? E esse show encantará o público em uma noite memorável. Eu sou muito fã dessa pessoa. Após 7 anos, ele está de volta a Santos. Sabe quem é? Tem uma música dele que eu amo de paixão, fiz até uma frase esculpida na madeira. O cantor, junto com a sua banda, é o Almir Sater, né? E eu peguei uma madeira lá em Campos do Jordão, mandei talhar, ando devagar porque já tive pressa. Quem não sabe dessa música, né? Ele estará aqui em Santos num show único, né? Com seu estilo único e cativante, cantará seus grandes sucessos, inclusive esse, claro, e muitos outros, no dia 20 de julho, sábado, no Salão Superior do Blue Med Convention Center, tá bom? 20 de julho. As vendas é só pela internet, que é fácil, rápido. Entra lá em ingressodigital.com. Ingresso digital, tudo junto.com, tá bom? Entra lá, você vai ver já o show do Almir Sater, faz a compra, eu vou estar lá, né? Eu com certeza estarei lá, porque eu sou muito fã do Almir Sater, tá bom? Um show de magia e emoção. Daí eu deixei a pergunta no último bloco sobre
a permissão que é dada, então, para que você possa saber de uma outra vivência, uma vez que a gente vem com esquecimento do que você já passou. Sim. Propositalmente, né? E aí, nesse caso, existe essa permissão? Existe. Eu vou explicar rapidamente como nós entendemos isto, tá? Então, assim, com a transição planetária, o ciclo reencarnatório estava muito moroso para o novo desenvolvimento do planeta. Então, nós, cachorro correndo atrás do próprio rabo, reproduzimos muitas encarnações. Nós repetimos o mesmo erro da encarnação passada, da passada, da passada. E daí nós criamos um trauma contínuo dentro de um mesmo ponto. Sem sair do lugar. Sem sair do lugar. E eles perceberam que nós precisávamos de um impulso para o nosso processo evolutivo. Foi aí que eles foram trazendo novas terapias de vidas passadas que diminuía o véu do esquecimento. Quando nós encarnamos, nós temos provas e expiações. Logo, logo teremos só provas. As expiações serão passadas para outro planeta. Bom, essas provas existem as que você pode trabalhar e saber e as que você não pode trabalhar porque é uma prova essencial. Quando encarnamos, Jadir, encarnamos em 3 situações específicas, quase vinda de todas as instâncias, que é uma encarnação chave, que seria uma encarnação muito difícil, muito pesada, aonde você traz muita coisa para resgatar, certo? Uma encarnação preparatória, que é uma que vem antes da chave, que seria uma encarnação com dificuldades medianas. E depois destas 2, vem uma encarnação de descanso. Então, todo mundo teve boas-vidas também, porque você sempre tem uma encarnação de descanso. Bom, o seu mentor, que ajudou na sua programação reencarnatória, ele sabe o que pode e o que não pode ser mostrado. O que deve ficar no véu do esquecimento e o que pode ser curado. Então, nem tudo você consegue buscar, nem tudo só aquilo que lhe é permitido. Exatamente. E como você sabe que há esta permissão? Porque o seu orientador é convidado a participar na espiritualidade com a equipe. Então, ele vai trazer, a gente brinca que é a pasta certa do arquivo, sabe? Ele vai lá e vai falar, deixa eu ver que vida ela pode realmente trabalhar e está atrapalhando ela. Essa daqui, ó, Daiane, pode usar esta. Então, existe uma autorização maior, superior, tanto que na nossa abertura, a gente pede esta autorização na hora de fazer a terapia. De começar, Exato. Então, existe uma autorização superior para mostrar uma deficiência ou não. Se for uma grande prova da pessoa, de repente não será mostrado. E daí não está no nosso controle, está no controle da espiritualidade. Então, vem aqueles casos que uma pessoa cura totalmente e outra não cura. Por exemplo, eu tenho um garotinho que eu fiz 8 apometrias para ele. Ele tinha ataques de epilepsia. A mãe que levava? A criança não vai. A mãe vai pela criança. Ah, você nem vê o menino. Eu não coloco criança em sessão mediúnica, em mesa apométrica, porque eu acho traumático. A criança, ela tem o lúdico fenomênico, né? Ela tem uma invenção maior na cabeça dela. Ela vai ver uma coisa que ela não está entendendo muito bem, só Deus sabe o que aquilo vai se transformar na cabeça dela. Então, eu não coloco criança. Eu trato a criança através da mãe, do pai, do irmão, do tio. Alguém que conhece a criança vai na sessão, mas tem que ser adulto. Este garotinho, ele tinha 12 crises epiléticas por dia. 12. Ele caía na escada, ele estava comendo, ele tinha uma crise, estava afetando a escola e ele tinha 9 anos. Agora ele tem 10. Nós fomos fazendo apometria nele durante 8 meses consecutivas. Porque é aí que tá. Também você não vai alcançar uma cura de uma coisa grave em uma sessão. Tem gente que vai em uma sessão, liga e fala, mas eu ainda não curei. Mas é lógico, é um tratamento. Aí ele, então, depois da 6ª apometria, a mãe dele falou para mim,
mandou uma foto, eu achei muito fofo, sabe? Mandou uma foto com um bolo de chocolate, comemorando 4 meses sem crise de ataque epilético. Quer dizer, de 12 por dia, 4 meses sem. Sem. E depois de 1 ano, que agora já se passou 1 ano, ela me mandou uma festinha que ela fez, comemorando 1 ano sem crise epilética. E onde foi a causa dessa epilepsia? Onde começou? Que começou mesmo foi quando ele participou do exército de Gengis Khan. Ele foi um membro do exército de Gengis Khan, que tinha alta adrenalina, que fazia grandes conquistas no Oriente e que tinha alto teor de crueldade, que era normal da história, era normal da época. A gente tem que entender isto. Tem que ter uma coisa que eu chamo de caridade histórica. E desde que ele foi membro, né, do exército de Gengis Khan, ele vem sofrendo encarnações em que ou ele é belicoso, ele teve ansiedades de guerra, neuroses de guerra, ou ele esteve envolvido em algumas encarnações com sacerdócio, com magia. Então, ele também abriu o campo espiritual, porque ele teve encarnações que ele se envolvia com magia. E daí, então, nós fomos trabalhando as encarnações dele, onde uma ele está no exército de Gengis Khan, na outra ele era um sacerdote egípcio que fazia magias, na outra ele está dentro de um exército viking, também por buscas territorialistas. Todo este componente junto fazia a deficiência do sistema neurológico dele. Mais os obsessores, porque todo ataque epilético tem espíritos envolvidos. Então, quando a gente trata um conjunto de coisas, existe mais possibilidade de resultado. No entanto, só nos foi mostrado o que ele podia saber. O que ele não podia saber, nem nós vamos saber. Porque se ele tem uma prova ali, que ele precisa passar naquela prova, o véu do esquecimento nos garante isto. Entendi. Compreendeu? Daiane, não sei se você lembra do meu caso, que eu fui um cavaleiro templário, Sim. né? Eu passei por uma apometria clínica, né? Com você e a Miriam. Foi. E eu vamos me queixei... fazer outra, vamos fazer um ataque para você experimentar a terapia temporal kármica. Ah, seria legal. Essa vai ser legal. Vamos fazer legal. Vamos. Mas eu quero mencionar esse caso porque assim, né, que eu falei, olha, eu não tenho do que reclamar, né? Eu fui até para conhecer o trabalho. Sim. Falei, a única coisa que eu acho que é um pouquinho chato para mim, eu sou meio indeciso, eu sempre culpei meu signo de Libra, né, que os librianos são muito indecisos, os librianos, Verdade, né? isso, não sabe viu? se faz isso, se faz aquilo, né? Eu sempre fui meio assim indeciso, né? E eu falei, bom, é isso. E aí foi buscar, eu lembro que eu fui um cavaleiro templário e numa invasão a Jerusalém, o meu superior mandou matar quem aparecesse na frente. Foi a história que me apareceu, né? E eu fiquei muito indeciso entre obedecer meu superior, ou matar, fazer a coisa certa. Ou não fazer jamais isso. Eram mulheres, crianças, né? E eu entrei num estado de pânico, porque eu não queria desrespeitar meu superior, mas ao mesmo tempo eu não queria matar inocentes. Exato. Né? Vira uma neurose de guerra. Eu vi uma neurose de guerra. Daí trouxe ansiedade, isso também. Percebe? Eu achei interessante essa história, né? Muito. Olha, mesmo porque, você sabe, eu não vou falar aqui, mas eu tenho muito a ver com os Cavaleiros Templários. Os Cavaleiros Templários, exato. Você está comentando sobre a pessoa que acredita que não tem o que tratar. Se nós estamos encarnados, algo nós vamos tratar. Pode ter certeza, amigo, não tem jeito. Vou dar um exemplo meu. Eu estava a mesma coisa assim, o que eu vou fazer, né? Sou tranquila também na vida, tal. Aí, vou fazer uma investigação minha mesma. Vou contar esta bem rapidinho e é sobre a minha própria pessoa. 2 minutos. 2 minutos. Vou rápido, então. Sobre mim mesma. Eu quero muito abrir uma loja. Eu quero abrir uma loja de magia. Uma loja onde eu possa vender produtos mágicos, produtos de magia natural. E nunca sai essa loja. Nunca sai. Eu falo e não abro a loja. É uma trava de prosperidade, concorda? Aí falei, vou fazer uma terapia. Eu fiz uma apometria para isto. Com a Miriam? Com a Miriam, para descobrir o que estava acontecendo, que eu não conseguia abrir a minha loja e que trava de prosperidade era esta. O que eu fui?
um comerciante judeu, que era o único comerciante bem-sucedido naquela província romana. Quando os romanos chegaram, eles precisavam de alguém para ser publicano. O que eles fizeram? Fecharam o comércio à força do judeu, pegaram todos os bens dele, no caso seus, que eram meus bens, pegaram todos os bens e obrigaram ele a virar publicano, porque ele era a única pessoa que eles acreditavam que tinha competência para fazer aquele trabalho naquele lugar. Conclusão, ele perdeu o comércio, ele perdeu os bens e a família e os amigos, porque como ele virou publicano, ninguém mais falava com ele. Qual era a trava de prosperidade que eu tinha por conta desse publicano? Se eu tiver um comércio, eu vou desgraçar tudo. Vai perder tudo que vou perder você tudo, tem, tá. Inclusive família. Então, eu não posso abrir um comércio. Precisei tirar essa trava de prosperidade para poder ter a ideia de abrir a loja. Nesse caso, você enxergou ou foi a Miriam que foi buscar? Foi a Miriam. Foi a Miriam? Foi a Miriam, exato. Aí ela enxergou este e um maluquinho, que também era de prosperidade, que pôs fogo no cofre imperial. Ele entrou dentro do cofre e pensou assim, já que não acreditam em mim, eu vou pôr fogo em tudo. Botar fogo e em daí tudo. ele botou fogo em tudo. Uma espécie de Nero. Mas também era trava financeira, de prosperidade e que não permite eu abrir a minha loja. Agora eu quero abrir a minha loja. Eu vou deixar algumas perguntas para o próximo bloco, porque tem tanta coisa para a gente conversar. Uma delas é sobre, entre uma vivência e outra, a gente Sim. tem, né, a gente está lá na colônia espiritual, né? Entre uma vivência e outra, a gente está numa colônia espiritual. Você chega a também, através de regressão, entrar nessa colônia espiritual, que é para onde a gente vai quando desencarna? Sim. Né? Essa é uma pergunta que eu quero fazer, né? Deixar para o próximo bloco. Mas vamos por partes, vamos começar com essa, que aí a gente vai num crescente, que tem Perfeito. tanta coisa para perguntar, tá bom? Eu quero fazer agora a agenda do Fronteiras da Ciência. Claro. E eu vou começar com a farmácia Homeofórmula. Eu vou dar aqui a dica da semana, que é o Adidal. Adidal é um suplemento à base de uma enzima chamada DAO. Indicações: enxaquecas e outras dores e cabeças vasculares, dermatite atópica, eczema, urticária, tudo isso é indicado, tá bom? Desconfortos gastrointestinais como refluxo, má digestão, azia, constipação, dores musculares e fibromialgia, intolerância à histamina, TDAH e ressaca. Então, tudo isso é indicada o Adidal. Para saber mais, procure uma das farmacêuticas da Homeofórmula, que é na Rua Bahia, 194, no Gonzaga. Tomou nota? Homeofórmula, Rua Bahia, 194, no Gonzaga. E tem também o Empório, que aí é pertinho, fica na Rua Tolentino Filgueiras, 149. Vamos falar agora da Daiane Goulart, que é o Espaço Teravitas, onde ela trabalha, onde ela faz todo esse trabalho de apometria clínica e tudo mais. Se você entende que existem forças que podem intervir e transformar nossas vidas, que os remédios estão na natureza e que existem muitas formas de entrar em contato com a espiritualidade, então o curso de Magia Natural foi feito para você. Venha fazer parte da nossa família. A nova turma de Magia Natural iniciará em agosto. As inscrições podem ser feitas pelo site. Tome nota, teravitas.com.br. Se você quiser mais informações, claro, o ideal hoje em dia é o WhatsApp. No caso é o 13 99 141 7572. Vou repetir, 13 99 141 7572. E eu encerro a agenda do Fronteiras com a Seitonoye do Brasil, Regional Santos, que tem um convite especial para você para participar do ciclo de palestras da prosperidade. É um momento especial para você expandir seus horizontes, descobrir novas possibilidades e fortalecer sua conexão com a prosperidade. Não perca esta oportunidade e embarque nesse ciclo de estudos para autodescoberta e crescimento. Mais informações na própria Regional de Santos, que fica na rua Leonardo Reutemann 17,
lá no comecinho da Ana Costa, né? Ou em qualquer setionoye pertinho de você. Ou ainda pelo telefone 13 3232 6687. Vou repetir, 13 3232 6687. E a gente volta já, é rapidinho. Estamos de volta num bate-papo interessantíssimo com a arqueóloga. Estou falando arqueóloga porque eu descobri hoje que ela é arqueóloga. Vou até pedir para ela falar também de um trabalho que ela fez na Bahia. E psicoterapeuta integrativa, Daiane Goulart. Estamos falando de vidas passadas e as terapias através das vidas passadas. Esse bloco é oferecimento da loja Mago Merlin, que sempre tem os melhores preços em muitos artigos como vela por quilo, vela de 7 dias, incensos, imagens em geral, né? De orixás, deuses, wicca e muito mais. Além dos banhos de ervas e os banhos líquidos para limpar e atrair boa energia, só coisas boas. E nessa semana tem mais um lote de pedras em geral, brutas, pedras roladas, objetos de pedra e também a pedra do momento, a pedra do ano, que é a purpurita. Loja Merlin, tudo em produtos religiosos e esotéricos, com a melhor qualidade e o melhor preço do Gonzaga. É só falar com o André, na rua Pereira Barreto, número 12, Gonzaga. É uma rua que é do ladinho do Shopping Miramar, tá bom? Então, rua Pereira Barreto, número 12, loja Mago Merlin. Deixa eu passar, no começo desse bloco, eu sempre gosto de passar no começo e no final do bloco, o contato do meu convidado. Então, hoje é a Daiane Goulart, que é do Espaço Teravitas. Vou começar com o WhatsApp. Então, se alguém quiser fazer, então, uma das terapias, para tudo isso, você vê que pode ser problemas psicológicos, problemas físicos, seja lá o que for, até mesmo espiritual, né? E afetivos. E afetivos, né? É só mandar um WhatsApp para ela e agendar no 13 99 141 7572, tá bom? Tá na telinha, 99 141 7572. O site é o nome do espaço, né? No site é só colocar lá teravitas.com.br e o Instagram, coloca lá Teravitas, que você vai saber mais também acessando o Instagram. Então, Daiane, eu tinha deixado a pergunta que era com relação a essa interface entre uma vida e outra, que é a nossa vida nas colônias. Sim. Você pode parar lá, de repente, numa regressão? A regressão, existe uma modalidade de regressão que é a mais, vamos dizer assim, moderna de todas as regressões, que é a psicoterapia reencarnacionista. É uma escola do Sul, que hoje tem uma associação brasileira, que é a Associação Brasileira de Psicoterapia Reencarnacionista, e que a finalização e a cura da regressão se dá nesse espaço, depois da vida. Então, você vai para o trauma, para a vida passada da pessoa, você leva a pessoa ao momento do desencarne e daí você vai descobrir o que aconteceu com ela depois, para onde ela foi, qual a função que deram para ela lá, qual o tratamento que deram para ela lá. Você dá um espaço para o mentor falar. Através da própria pessoa. As pessoas que alcançam a BPR, você diz assim, o mentor quer dar algum recado, ele tem espaço para falar e a finalização da cura da psicoterapia reencarnacionista é te levar para um momento que chama-se ponto ótimo. O que é o ponto ótimo? É quando a pessoa está na espiritualidade, antes de encarnar novamente, na colônia que ela está vivendo e ela está bem. Ela diz assim, não, eu não quero mais ir embora daqui, aqui está ótimo, eu estou super feliz aqui, estou trabalhando com as crianças. Aí você pode perguntar como é seu trabalho, se você estudou, como é este lugar. Na psicoterapia reencarnacionista, você não pode fazer nenhuma pergunta enquanto ela está na encarnação. Mas a partir do momento que ela desencarna e vai para a cura, que é na interface, ou seja, na colônia em que ela foi recolhida, ou no umbral até ser recolhido. Às vezes a pessoa está no umbral. Enquanto, em algum momento, para ela reencarnar, essa pessoa foi recolhida. Então, a gente também tem que ver esse recolhimento. Como foi, quem te ajudou, quem te tirou dali.
Tudo isso é mostrado na psicoterapia reencarnacionista. É diferente do espaço que nós temos de reposição pós-morte. Mas isso é mais raro de você parar? Não, toda psicoterapia reencarnacionista, que é regressão mesmo, tem que terminar nesse ponto ótimo. Se a pessoa regrediu, a regressão só pode parar quando ela chegar neste lugar. Se demorar 3 horas, você vai demorar 3 horas com a pessoa. Mas enquanto ela não for para o mundo espiritual e não chegar no ponto ótimo, você não faz o desligamento. Entendi. E se você não fizer o desligamento, você vai ter um trabalho de regressão mal feito. Aí você vai ter uma piora do paciente e não uma melhora. Entende? Entendi. Por isso, regressão a gente evita, passa para as outras modalidades e, em último caso, a gente leva para a regressão. Entendi. Daiane, todos nós temos nossos mentores que nos acompanham, que nos auxiliam quando possível, né? Durante o tratamento, você chega a conversar com o mentor da pessoa, ele dá alguma mensagem, fala assim, Daiane, avisa essa besta que está aqui, né? Olha, ele está fazendo isso errado, né? Você recebe alguma informação do... Dependendo do caso, sim, assim. A intenção, a proposta não é esta. Então, pode acontecer dos mentores virem trazer algo. A não ser na psicoterapia que eu estava explicando agora, que a gente dá a voz para o mentor. A gente fala, seu mentor quer falar alguma coisa? Se ele quiser, ele tem esse espaço. Agora, nas outras duas, o mentor nos orienta a falar para a pessoa algo. O que eu faço muito, Jadir, para a pessoa não ficar impressionada e também não ficar influenciada, porque nós temos uma espécie... Você já ficou impressionada em alguma situação? Mesmo sendo terapeuta e vivenciando isso dia a dia? Já, eu verdadeiramente já fiquei impressionada em muitas situações. Não, você vai me contar uma. As situações que mais me mexem, que mais doem, na minha opinião, a terapeuta aqui, são as de maus tratos e abuso sexual infantil. Então, quando você tem muitos quando vem uma criança na regressão, ou vem a personalidade da criança, isso, ou na TAC, ou na regressão, ou na apometria, é porque aquela criança morreu naquela idade. Então, é difícil fazer esse trabalho, porque a memória da pessoa está congelada naquela idade. Então, quando vem criança, são as situações mais, né? Agora, coisas inusitadas que eu acho interessantes é quando mexem com a história. Por exemplo, você estava falando do Cruzada. Já tive tive 2 pacientes que a personalidade era da queda de Constantinopla, mas ele não era o Cruzada. Ele era o exército oposto. Então, é uma visão diferente. E uma coisa que me impressiona muito é quando eles dão detalhes de torturas antigas, detalhes que no livro de história, é incompleto. E lá eles dão riquezas de detalhes. Isso também. Eu vou dizer para você que eu estudo muito mais história na apometria e na regressão do que eu estudei na Universidade de História. Do que na USP em Arqueologia. Ou, por exemplo, Arqueologia, ou quando eu fiz História mesmo na Unisantos. Você fez História também, né? Fiz História, eu sou professora de História. História e Arqueologia na USP. Para ser arqueóloga na minha época, precisava ter outra... Eu fiz História. Daiane, então, rapidamente, não é o nosso objetivo, mas é tão interessante isso... Fala rapidinho dos 2 trabalhos que você fez na Bahia. De arqueologia? De arqueologia. Lá, então, quando houve o Brasil 500 anos, lembra que teve aquela comemoração? Então, nós fomos contratados, né, pela Universidade Federal da Bahia para fazer escavações em comemoração ao Brasil 500 anos. Então, nós temos lá vários cemitérios, estão em exposição, e era da equipe posso falar, né? Claro. O professor Carlos Etchevaini era uma equipe contratada para isso pela Federal, e nós deixamos em exposição vários sítios arqueológicos, como, por exemplo, na cidade de Porto Seguro, na Cidade Alta. E você estava na equipe? E eu era arqueóloga da equipe, exato. Que Mas legal. se você parar para pensar,
apometria, regressão de vidas passadas, terapia temporal kármica, não é uma apometria da alma, uma arqueologia da alma? É verdade. Eu nunca deixei de ser arqueóloga. É verdade. O que eu fiz é que eu mudei o foco físico para o foco espiritual. Né? Mas você sabe por que eu fui arqueóloga? Posso contar rapidamente? Claro. Eu tive uma doença gravíssima, como você já soube, que eu quase morri desta doença. E era por conta de envenenamentos. E eu tive vidas que envenenei e tive vidas que fui envenenada. Então, eu sofri gravemente nesta encarnação problemas intestinais muito graves. Quando eu estava com um problema intestinal muito grave, eu vi um vídeo de uma pessoa, de um profissional sério, muito conhecido, que canalizava Akhenaton. E ele diz no meio deste vídeo, e eu fiz uma regressão com outro profissional muito sério de Santos, que dizia que eu tinha participação de envenenamentos no Antigo Egito. Antigo Egito. Antigo Egito. E que eu tinha esta participação de envenenamento de um importante faraó. E quando eu vi o outro vídeo, o canalizador da personalidade, da entidade do faraó, falou exatamente assim: todos os participantes da minha morte estão encarnados no ano 2000, era ano 2000, e todos são arqueólogos. Cada um que se libertar vai deixar de ser arqueólogo. Aí eu fiquei pensando, por quê? Aí eu não aguentei. Paguei uma consulta e fui atrás do profissional. Chegando lá, eu tive a verdadeira informação. Porque como aquele envenenamento era um crime contra a humanidade, claro, não sou eu, tá, gente? Foi outra personalidade. Sim, sim. Era você na outra vida. Era eu em outro lugar. Eu não enveneno mais ninguém. Aí, então, os arqueólogos eram arqueólogos para encobrir este crime. Quando eu soube, me curei com regressões. Eu particularmente, para curar esta minha doença gastrointestinal, fiz 12 apometrias minhas. Quando eu me curei, eu deixei de ser arqueóloga. Eu não precisei mais. E aí você partiu para esse caminho. E eu já estava estudando psicologia, tudo, e parti para esse caminho. Mas eu fui arqueóloga por conta de vidas passadas. Deixa eu aproveitar mais uma curiosidade, né? O tempo passa tão depressa. Eu nunca tinha te contado isso? Não. Oh, que coisa. Nem sabia que você era arqueóloga. Mas você estava me contando aqui em off, acho que o telespectador também vai gostar de saber, sobre a Diana. Princesa Diana. Grande novidade do momento, né? Então, a gente acha que as reencarnações, elas têm espaços muito grandes entre uma e outra. 200 anos atrás, 500 anos atrás. Não necessariamente. Pode ser que qual o tempo menor? Olha, todos que chegaram no consultório, o menor tempo que eu vi foi 45 anos. O menor? Então, é bastante também. Não é tão pouco também. Não é tão pouco, Mas agora, existe um caso que está sendo muito investigado e que está sendo seriamente investigado de um menininho na Austrália. O pai e a mãe dele são jornalistas e pessoas muito conhecidas. E ele tem 4 anos e ele começou a dar relatos e falar fatos que comprovam que ele foi a Lady Di. Então, a primeira... Ele está vindo com lembranças da vida da nítidas. Nítidas. Não, detalhes. É mesmo? Ele a gente acha isso do Google em algum lugar? Não? Pode procurar. Sim. Que legal, vou procurar saber isso aí. Pode procurar, está em toda a internet, estão fazendo pesquisas sérias. A primeira coisa que ele falou foi assim, o pai dele era jornalista, e ele pegou um material antigo do pai e falou assim, olha pai, aqui sou eu quando eu era princesa. E eu tinha um filho chamado William e um filho chamado Harry, né? Harry. Aí o pai olhou, como que uma criança de 3 anos fala uma coisa dessas? Falou, é mesmo, filho? É, pai, esta fui eu, mas agora eu estou aqui. E estava de boa, sem trauma. E depois desta foi uma sucessão de fatos que ele começou a contar particularidades dela. Então, ele está sendo estudado. E veja, a morte da Lady Di não é tão longínqua. Faz quanto tempo já? Já me perdi no tempo.
foi um acidente dentro do túnel em Paris, Foi né? num túnel em Paris, mas deve fazer uns 40 anos já. Não, será que não? 30 e pouco? Não. Ó, eu era criança, eu tô com quase 50. Não conta a idade não. Tá bom, a gente pesquisa depois. Eu não sei também. Deixa eu te perguntar então, dentro também dos tratamentos agora, né? Esse foi muito legal que eu vou pesquisar, achei legal isso aí. Pesquise, e se vocês tiverem informação, dá pra gente também. A gente tá com o tempo bem curto, então tanta coisa para falar com você, Daiane, mas com relação à depressão, que é o que acontece muito, o que é a depressão? Por que a pessoa vem com depressão? Olha, a depressão pode ter, claro, diversas causas, mas em via de regra é um espírito que não quer estar encarnado. Ele veio por algum motivo, ele veio por uma necessidade e veio à encarnação porque foi convocado a encarnar. Essa coisa de eu escolhi, existe um limite. Existe um conselho de pessoas que ajudam a programar a sua encarnação e você não tem tanta liberdade assim, apesar que você usa muito do seu livre-arbítrio para fazer a encarnação. Tá. Mas tem pessoas que vêm contra a vontade. Exato. Eu tenho uma paciente, adoro ela. Eu falo assim porque assim, ela já sabe que é ela, né? Adoro ela, que assim, uma pessoa linda, uma pessoa com uma família maravilhosa, toda resolvida, formada em 2 universidades, trabalha, está sempre insatisfeita com a vida. A vida nunca está boa, nunca está bem. Tem sempre uma negação, uma insatisfação, uma falta de ânimo de viver, tudo deprime. Quando levamos ela para a regressão, e na BPR, aquele modelo que vai para a espiritualidade, a primeira fala dela, não vou encarnar. Ah, é? Aí os conselhos, não, mas é necessário. Não quero. Veio contra a vontade. Exato. E daí quando vem não necessariamente é isso. Normalmente é contrariado, não precisa ser só contrariado com a regressão, com a encarnação. Pode ser contrariado com situações também. Daí eu vou pedir para o telespectador pegar a canetinha, pega uma canetinha, um papelzinho, anote o contato, que eu vou dar o contato mais uma vez da Daiane Goulart, que é do Espaço Teravitas. Se você quiser passar por uma dessas 3 técnicas que ela explicou bem ao longo do programa, que você pode se ver, ou pode ser a Miriam, ou né, Miriam você. Pode entrar no arquivo Akashico. Pode entrar no arquivo Akashico, enfim, né, tem várias possibilidades. Se você quiser passar, eu acho que é muito interessante. Eu já passei com elas uma vez, ela acabou de me convidar para vir de novo. Isso. Agora eu vou fazer uma viagenzinha, quando voltar a gente vai. Oba! Vamos fazer isso aí, tá bom? Então, vamos deixar o contato para quem quiser. Claro, é interessante você, né, ter um problema, não é por curiosidade também, até pode por curiosidade, né? Pode por evolução. Por evolução. Quando você diz que você está querendo fazer uma coisa por curiosidade, na verdade você pode estar tirando problemas, travas e dificuldades que impedem você de crescer e evoluir. Porque sempre tem alguma coisa também, né? Sim. Ninguém está isento de nada, Vai né? vir, fique tranquilo. Ou com algum problema, evidentemente, seja ele psicológico ou físico, você pode passar então pelo tratamento dessas terapias. O WhatsApp, vamos anotar, da Daiane? 13 99 141 7572. Vou repetir, 99 141 7572. Site teravitas.com.br. Instagram, só escrever no campo de busca Teravitas, tá bom? Então tá aí, WhatsApp 99141 7572. Deixa eu falar aqui do próximo programa. O tema é propósito. Ponto. Só isso, propósito. E a convidada é a Miriam Pestana Alves, que é preletora da Seichanoye. Daiane, muito obrigado mais uma vez. Foi um papo delicioso. Estou com um monte de perguntas ainda para te fazer. Ai, que bom. Passou muito rápido. Fica com aquele gostinho de quero mais, assim você volta. Obrigado, viu? Gratidão, eu agradeço a vocês e a todos por poder explicar um pouquinho sobre terapia de vidas passadas. Com certeza. E é legal quando você traz os casos como você trouxe hoje, tá bom? Te agradeço. Obrigada. E a você de casa, muito obrigado pelo carinho, pela audiência. Paz, sempre aquela paz forte no coração, paz, prosperidade e sempre agradecer a Deus pela vida.